Olá! O vídeo de hoje vai ser sobre o incrível Frankenstein, da Mary Shelley. Bom, a Mary Shelley nasceu no finalzinho do século XVIII, em 1797, e ela tinha uma família ilustre. Ela era filha de uma das primeiras escritoras feministas, talvez a primeira escritora feminista, que é a Mary Wollstonecraft, que escreveu um livro chamado Vindication from the Rights of Woman, que é Reivindicação pelos Direitos da Mulher, onde ela vai questionar o papel secundário da mulher. Ela também era filha de um filósofo anarquista que teve muito prestígio e muito desprestígio ao longo da vida, que era o William Godwin. E o Godwin era totalmente contra instituições como igreja e casamento. Ele acreditava numa ética a partir da cooperação coletiva. E ela acabou se casando com Percy Shelley, que foi um dos principais poetas do movimento romântico inglês, que era muito louco e, dentre outras coisas, jogava os livros deles na charrete dos outros, assim, para as pessoas conhecerem o texto dele, assim. Mas a própria Mary foi um dos principais expoentes do romantismo inglês, né? Na segunda fase, a primeira fase romântica inglesa, ela ficou mais conhecida pelo Coleridge e pelo Wordsworth, né? Que são até dois poetas que vão ter seus textos citados aqui. Mas a segunda fase é a fase representada principalmente por ela, pelo Percy, pelo Lord Byron e pelo John Keats. Todos esses poetas que eu amo. Bom, Frankenstein foi o primeiro romance que a Mary escreveu e tem uma historinha famosa em relação à concepção da ideia, né? Ela e o Percy eram amigos do Lord Byron e eles estavam numa casa do Byron, numa noite de chuva, e o Byron falou: vamos fazer um concurso de histórias de terror, porque eles andavam lendo umas histórias de terror alemães. E então, cada um saiu com uma história, se eu não me engano, o Lord Byron saiu com uma história, que deu origem a um outro texto dele depois. Acho que o Shelley não saiu com nada. Tinha um médico que fez uma história de vampiros, e a Mary ficou devendo a história dela pra depois, porque não conseguiu pensar em nada. Mas depois, de fato, ela chegou no enredo de Frankenstein, alguns dias depois. E aí ela foi incentivada, né, pelo Percy a investir nessa história. Ela já tinha muita vontade de escrever um livro, e então surge esse livro incrível, que ela começou a escrever quando tinha 19 anos. Esse livro é muito incrível. E ela escreveu com 19 anos. Chupa a sociedade, né? O Frankenstein foi publicado em 1818, se eu não me engano, na sua forma definitiva e completa, porque primeiro ele foi lançado em fascículos. Então acho que 1818 é a publicação dele inteiro. E a história dele é muito famosa por causa dos filmes. Só que a história dos filmes não é exatamente a história do livro. A gente sabe que tem um médico, um cientista, que vai criar uma criatura a partir de partes de cadáveres. Isso tá aqui. Só que Frankenstein é o médico, é o cientista. Na verdade, ele não é nem médico, ele é cientista. A criatura não tem nome, né? Esse é um romance epistolar e as cartas são escritas por um pesquisador que está comandando um navio numa expedição em direção ao Polo Norte. E ele se chama Walton e está mandando cartas para sua irmã. Ele se sente um pouco sozinho, porque apesar da companhia dos marinheiros da tripulação, não tem ninguém ali, vamos dizer, que ombreie com ele em conhecimentos intelectuais, assim. Ele tá se sentindo falta de uma conversa mais profunda. Então ele fica escrevendo essas cartas para a irmã dele. E aí ele começa a contar sobre um dia em que coisas estranhas surgiram no cotidiano deles, eles que estavam acostumados já ali nas proximidades do Polo Norte a não ver nada de diferente. E aí o que acontece? Primeiro eles vêm passando num trenó uma criatura muito grande, uma pessoa, sei lá, muito grande. Aquilo chama atenção, as pessoas ficam meio assim perturbadas, mas ele passa em alta velocidade e some. Dias depois a tripulação percebe que temos um náufrago, né, de idade avançada e com a saúde debilitada. Então eles resgatam esse náufrago, que é Dr. Frankenstein, Dr. Victor Frankenstein.
E o Walton fica contente porque percebe que também é um cientista, que também é um pesquisador, eles começam a conversar, tem empatia, na verdade simpatia um pelo outro. Só que o Frankenstein percebe que o Walton é muito ambicioso, que ele tá ali às voltas do Polo Norte porque ele pretende fazer alguma descoberta que possa lhe conferir sucesso, né, celebridade em relação às suas descobertas científicas. E o Frankenstein decide contar para ele então a sua história, que é uma história de infortúnios, para tentar demovê-lo dessas ambições por demais presunçosas, prepotentes. Ele vai tentar alertá-lo quanto aos perigos de tentar dar uma de Deus, né, ou tentar equiparar-se a Deus, e por isso o subtítulo do livro, que é O Prometeu Moderno, né? Então, o Frankenstein ou O Prometeu Moderno. A história do Prometeu, né? Prometeu foi um titã que roubou o fogo de Zeus e o deu de presente aos homens e foi duramente punido por isso, né? E Zeus o colocou num monte onde ele teve durante a eternidade o fígado comido por um abutre. Né? Então, durante a noite o fígado se regenerava, durante o dia o abutre comia o seu fígado. E então, essa metáfora não está aqui por acaso. Bom, o Frankenstein, então, vai contar pra ele a sua história, da sua juventude, com a sua família, e aí eu não vou entrar em muitos detalhes, porque sei que vocês não gostam de spoilers. Mas ele vai falar de um certo flerte que ele teve num determinado momento na juventude com os alquimistas. Mas que depois ele vai acabar se decepcionando. Só que essa busca pelo elixir da vida é algo que não abandonou. Então ele vai continuar com essa ambição grande de descobrir o princípio da vida, ou seja, de descobrir qual a origem da vida, como dar a vida aos seres. Mas agora estudando ciências naturais, filosofia da natureza mesmo. E aí ele vai estudar, aqui o romance cita alguns cientistas famosos, como Galvão, que deu origem ao método de galvanização. O que acontece com o Frankenstein é que quando ele de fato consegue dar vida à criatura, a criatura toma um aspecto aterrorizante para ele. Ele se arrepende tão logo ele consegue. Primeiro que ele se isola da família, fica anos sem ver os amigos e a família para dar conta desse sonho científico, mas ele não tem realização, vira uma danação para ele, né? E é até interessante que a Mary, ela cita muitas vezes aqui o poema A Balada do Marinheiro, do Coleridge, né, que, como eu citei, foi um dos poetas românticos da primeira geração, né, do romantismo inglês. E esse poema ele fala sobre um homem que teve muito azar depois que ele matou um albatroz. E num determinado momento ele fica com esse albatroz pendurado no pescoço, assim, e como o símbolo da culpa, né? E é um pouco o que vai acontecer com o Frankenstein, porque a criatura dele vai também ser o seu símbolo da culpa, o seu fardo. E a vida do Frankenstein vai mudar completamente depois que essa criatura surge, né? Ganha vida. Bom, ao contrário dos filmes, a criatura, na verdade, ela causa uma certa empatia, porque ela é uma figura muito trágica, né? Ela não recebe nome, né? Ela é descrita no romance como monstro ou como criatura. E o que acontece com ele é que quando ele começa a tomar consciência de si, ele percebe o quão infeliz ele é, e quão infeliz é a sua situação. Porque todos os homens têm medo dele. Então as pessoas correm dele, as pessoas agridem ele. Mas ele surge ingênuo, né? Então, assim, ele tem uma certa predisposição para o bem. Então ele vai... Toda a revolta dele contra o Frankenstein, contra os homens e as coisas todas que ele vai fazer,
Vem desse ressentimento de se reconhecer um outro sem pares, que não compartilha da mesma história dos homens, nem do mesmo destino dos homens, né? Então, assim, é bem triste. Ele vai fazer coisas horríveis? Vai, mas a gente acaba até ficando um pouco de pena dele. Porque ele totalmente sofre, né? Então, ele vive uma solidão muito grande e um desajuste muito grande nesse mundo que não o aceita. Bom, vou tentar falar menos do livro, né, para deixar um gostinho para quem não leu ainda, e vou falar de coisas mais gerais. Então, assim, o livro é muito bem escrito, o texto eu achei muito elegante, e é interessante porque ele é enquadrado no gênero terror gótico, mas o gênero terror gótico, ele era caracterizado por um texto um tanto quanto rocambolesco, que a Mary não vai fazer. Então, o inglês da Mary é bem direto, é um elegante, mas um elegante sem firulas, e eu adorei. Essa edição aqui da Nova Fronteira tá com uma ótima tradução da Adriana Lisboa e com uma ótima revisão, o texto tá muito bom. Eu só senti falta um pouquinho de textos acessórios, um puxaço, um prefácio, alguma coisa, embora essa edição aqui ela tenha aquela introdução da própria autora, e ele também tem um pós-fácil do Shelley, né, que eu acho que a maioria das edições vem com isso, né, com a introdução da Mary e o prefácio do Shelley. Posteriormente eu acabei comprando o e-book da Penny e Companhia, porque eu sabia que vinham os ensaios, e são ensaios bem bons. Um de um teórico e o outro é o do Rui Castro, tá? Então, se você não tem ainda, é uma boa edição para comprar. E assim, o texto da Mary, ele tem algumas características do romantismo, sim. Então, ela vai ter um tratamento da natureza enquanto subjetiva, então uma natureza que dialoga com os sentimentos dos personagens. Então, se o personagem está em crise, está desesperado, vai ter uma tormenta, vai ter uma ventania, vai ter uma tempestade. E essa era uma visão que o romantismo, né, era um uso estético que o romantismo usava em contraposição com o racionalismo cientificista de um período de revolução industrial e tudo mais. Então, que via, né, o cientificismo, que via a natureza como um mero objeto de estudo, e os românticos então mandam todo esse caráter subjetivo para a natureza. E isso também, de certa forma, ajuda na composição do clima gótico, né? Então, muita escuridão, né, vento, solidão, paisagens imensas, o uso do sublime na literatura, né, aquele mar que capaz de destruir, ou paisagens imensas, geleiras imensas, montanhas imensas, né, tudo muito maior que o homem, né, tudo extremo. Isso ajuda um pouco no clima de solidão dos personagens, né? Parece que superlativos sentimentos de solidão, de terror, de medo, de apreensão, né? O livro ele vai fazer uma série de críticas, né? Ele vai fazer crítica a essa ambição desmedida cientificista, vai colocar, vai questionar de uma certa forma as motivações dessas pesquisas e desse discurso de bem da humanidade, de uma ciência que muitas vezes, não só ciência, a gente pode até trazer isso para o hoje, né, para tecnologia, enfim, que muitas vezes negligencia e até causa uma certa violência contra o indivíduo, né? A gente pode trazer essa reflexão para hoje. O livro, nesse sentido, continua muito pertinente, muito coerente, muito atual. O livro também vai discutir uma questão social e psicossocial do homem lidando com o diferente, né? Do homem que não aceita o diferente, que teme o diferente, reage a ele com violência, né, como um modo, de repente, de se preservar. E da superficialidade da sociedade, que julga as pessoas pela aparência, né, uma vez que o monstro nunca tem chance de falar. Na verdade, ele tem uma chance de falar no livro, de ter uma conversa, que é com um velho cego. Como o velho não é impactado pela aparência física do monstro, eles têm uma conversa. E o velho trata ele bem. Então, assim, tem essa crítica também à questão da superficialidade.
E uma leitura que eu também acho possível e que eu acho que é uma ótima leitura é de ver o monstro como um duplo do Dr. Frankenstein. Porque o Dr. Frankenstein era essa pessoa super focada na ciência, no progresso, no sucesso. E ele abandona a família dele durante vários anos para dar conta disso. Quando o monstro vem à tona, ele já é aquela parte bem menos racional, é mais ingênuo, é mais sentimental, é mais impreciso, é mais confuso, mas é também carente de companhia, de interação. Ele quer a troca, né? Ele sente essa falta. Então eu achei muito interessante porque um é o oposto do outro. Mas o Dr. Frankenstein fica o tempo todo recusando esse outro, né? Como se ele quisesse tanto controle, né? Uma defesa tão grande do controle, que ele acaba perdendo totalmente o controle, né? Nessa recusa dessa sua parte mais subjetiva, mais imprecisa. O Frankenstein também é considerado a primeira obra de ficção científica da história da literatura, e eu achei isso muito interessante, especialmente sendo feito por uma escritora, né? Mas eu achei muito interessante, e a Mary, como a maioria dos grandes romances de ficção científica, ela faz esse exame ético, né? E explora de uma certa forma os perigos dessa prática científica, né? Que eu acho que os grandes romances, tanto de ficção científica quanto distópicos, né, que trabalham com essa coisa um pouco suprarreal, né, ou surreal, voltar esse olhar de alerta que a Mary já faz. O que mais me surpreendeu aqui também é que, de uma certa forma, o monstro faz uma análise existencialista de si mesmo, ou seja, até um caráter existencialista tem nesse romance. Ele, em um determinado momento, vai tomar contato com alguns livros, e ele vai fazer uma leitura da humanidade a partir desses livros, né? A partir desses livros ele vai entender um pouco a dinâmica interpessoal dos homens, vai entender um pouco sobre política, e vai ver como o homem nem sempre age movido pela bondade, né? É a partir dessa leitura que ele faz do homem, uma leitura mediada pelos livros, que ele vai poder analisar a si mesmo e ao homem, a sua existência, a existência do homem, perceber essas diferenças, perceber as incoerências do homem e perceber o seu caráter trágico. Eu achei isso sensacional. Esse romance dá muito pano pra manga, gente. Ele pode ser lido sob muitas perspectivas diferentes de uma forma muito profícua. A Mary também reverencia vários textos literários aqui, né? Ela cita os próprios românticos, até nessa ambientação da natureza, nesse tratamento da natureza, porque a Mary usa aqui muito os preceitos do Rousseau, de que o homem se corrompe no contato com outros homens, com a civilização, e então não por acaso a criatura surge ingênua, e a natureza sempre surge com uma espécie de fuga desse mal, e na medida em que ela vai falando da natureza no livro, ela vai citando o Shelley, ela cita o Wordsworth, que eram poetas que falavam muito de natureza. Mas ela, nessa questão da culpa e do caráter trágico, ela vai citar muito Coleridge. Esse poema é lindo, eu recomendo muito que vocês leiam. A Balada do Marinheiro do Coleridge. E ela cita também o Paraíso Perdido inúmeras vezes, né? Existe muito esse paralelo do monstro com o Satã, né? Que eu vou deixar pra vocês lerem porque é muito maravilhoso. Os paralelos que ela faz, as discussões que ela faz nessas comparações. E eu até comecei a ler O Paraíso Perdido por causa da Mary Shelley, gente, porque ela fala tanto. Na verdade, eu já tinha muita vontade de ler, mas aí foi um empurrão. Então, gente, é isso. Livro muito maravilhoso. A resenha ficou gigante. Eu já tô, tipo, na segunda parte da gravação aqui. Vou ter que editar pra caramba. Mas porque o livro é incrível, assim, incrível. É um livro de discussão do fórum. Eu não sei se já vai ter link quando essa resenha for ao ar, mas quando tiver, eu venho aqui, atualizo e coloco. Tá, vamos lá participar. Se você já leu, se você não leu, leia. Aproveita que outubro tá aí, tem um monte de gente fazendo leituras pro Halloween. Eu não me programei pra fazer leitura de Halloween, mas eu acho legal, eu gosto de participar dessas coisas que tem aí pelo Booktube, mas eu bem que deixei passar, mas acabei fazendo uma leitura meio de terror. E se vocês me perguntarem se tem terror aqui,
Eu não leio muito texto de terror pra dizer se isso aqui é exatamente terror. Ele tem uma ambientação um pouco assustadora, assim, em alguns momentos de solidão, de escuridão extrema, de frio extremo. Então, assim, tem uma atmosfera um pouco sombria, mas eu acho que ele é um livro mais angustiante, né? Ele tem mais esse caráter, eu acho, do psicológico, do angustiante psicológico, do que de um terror de monstro, assim, porque eu acho que a gente se mobiliza mais pelo tragicidade do monstro do que pelo seu caráter terrível, de, sei lá. Eu tenho essa impressão. Mas um livro incrível, ainda assim, recomendo muitíssimo, tá bom? Boas leituras para todo mundo, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!